Sejam bem-vindos ao meu relatório final de avaliação em contexto de e-learning. Relativamente ao contrato de aprendizagem, depois de uma leitura atenta ao mesmo, que estava bem delineado, explícito, desde os objetivos a atingir aos conteúdos e recursos disponibilizados, que se mostravam bastante atrativos e ricos, deixando-me logo expectante e ansioso em começar com as atividades definidas no mesmo. Após a sua aceitação, chegou o momento de passar à prática e começar a desenvolver a minha aprendizagem numa UC cujo título é, desde logo, motivo de enorme expectativa, o que viria a confirmar-se com o desenrolar de cada uma das temáticas que iam sendo abordadas e onde cada uma parecia mais atraente que a outra, o que me motivava cada vez mais. No âmbito da unidade curricular 12090, avaliação em contexto de e-learning, foi-me solicitado a realização do e-portfólio sobre as temáticas em estudo naquela UC. O que irei fazer de seguida, com cronologia por temas de acordo com o roteiro definido para as mesmas, identificadas de acordo com a temática retratada. Espero que este trabalho seja do vosso agrado e que consigam, através das imagens, texto e voz, entender este fantástico percurso onde os conhecimentos adquiridos foram muitos e da mais elevada qualidade. Este meu artefacto, posso classificá-lo desta forma, porque efetivamente trata-se de um documento concebido com recurso à tecnologia, onde utilizei diversos materiais numa permanente pesquisa ao longo de todo o semestre, de bibliografia exploratória, e em muitos casos foram usados recursos educacionais abertos, o que de facto é uma mais-valia ter os mesmos ao nosso alcance, e é extremamente regozijante para mim ter elaborado alguns no decurso do semestre, o que me satisfaz saber serem úteis a outros que deles necessitem. Muitas foram as ferramentas tecnológicas utilizadas nesta UC, mas apenas algumas as que acabei por ter de selecionar por motivos vários, que vão desde os custos às necessidades do que se pretende com cada uma delas. Falar na primeira pessoa não é tarefa simples, mormente para nos avaliarmos sobre o percurso, que é ele mesmo objeto de avaliação pela docente responsável pela UC, 12090, avaliação em contexto de e-learning, mas como me foi pedido pela doutora Lúcia Amante, a realização desta atividade, aqui estou para responder a mais este grande desafio, com o empenho e dedicação que me caracterizaram ao longo do semestre, agora avaliado. O tema 0 abordou a avaliação, suas funções, conceitos e significados. Decorreu de 13 a 16 de março de 2015, tendo por objetivos discutir e identificar os significados e as ideias associadas sobre o conceito de avaliação. Na wiki da plataforma foram colocadas duas palavras relacionadas a esse conceito e as que eu escolhi foram metodologia e apreciação. A escolha de metodologia, porque cada um dos discentes tem sempre a tendência a querer perceber qual a mecânica que o seu processo avaliativo terá. Apreciação, porque é natural que se tenham em consideração a relevância em se fazer uma correta abordagem de tudo o que o aluno fez no seu percurso, avaliando cada passo dado. No fórum, a minha participação foi a que se pode ver nestas imagens, com duas contribuições para a questão do tema 0.
sobre avaliação se debruçou sobre os conceitos da mesma. O tema 1 abordou a avaliação pedagógica e as atuais perspectivas. Neste tema decorreu uma atividade individual entre 17 de março e 1 de abril de 2015, tendo-nos sido disponibilizado para leitura um texto de Jorge Pinto, onde escolhi 3 ideias retiradas do mesmo, que foram as seguintes. Primeira, avaliação e suas situações pedagógicas. Segunda, o aprender detalhado. Terceira, o contexto institucional. Embora nos tenham sido pedidas apenas 2 ideias fundamentais, optei por uma terceira ideia. As situações pedagógicas são imprescindíveis em qualquer situação de avaliação. O aprender detalhado parece-me relevante referi-lo desta forma, e o caro leitor pode aproveitar para ler o meu post no fórum relativo a esta temática e que estão subdivididas de forma que pode constatar. O contexto institucional é uma forma de abordar a avaliação que eu próprio não conhecia muito bem e que de facto se mostra de relevância para o processo avaliativo, conforme pode ler no texto que lhe deixo abaixo. A bibliografia consultada para estas ideias fundamentais aqui apresentadas. O tema 2, dedicado à temática Avaliação Pedagógica Digital em Contexto de e-learning. Realizou-se um trabalho de grupo sobre este tema a partir de 3 textos, que o grupo escolheu, 2 dos quais dos recursos de aprendizagem disponibilizados, sendo um deles uma escolha fora desses mesmos recursos, de acordo com a temática em estudo. Este trabalho foi realizado com as colegas Lúcia Couto, Eliane Ciolfi e com o colega Herculano Rebordão, e realizada sob a dota orientação da professora doutora Lúcia Amante, que nos deu o feedback da mesma e que o grupo atentamente recebeu e perante o mesmo falou no grupo criado no Facebook sobre o que devíamos melhorar neste trabalho. Estas foram as intervenções ocorridas no fórum dedicado a este tema. O tema 3 é sobre os instrumentos de avaliação pedagógica em contexto de e-learning, que se realizou entre 28 de abril e 18 de maio. O grupo constituído pelas colegas Lúcia Couto, Eliane Ciolfi e pelo colega Herculano Rebordão, além de mim próprio, como é óbvio, optou pelo tema relativo às wiki. Um grupo que já se conhecia da atividade anterior, o que ajudou na coesão e elaboração do trabalho sobre esta ferramenta veloz e rápida que utiliza o princípio da inteligência coletiva, onde podemos acompanhar o percurso produtivo de um trabalho em que vários utilizadores podem alterar e enriquecer a wiki, e que por norma se utiliza para identificar um conjunto de documentos colaborativos. É uma ferramenta que permite aprendizagem colaborativa, comunicação, criação de conhecimento e muito mais que pode aproveitar
visualizando o nosso trabalho disponível em Prezi, cujo título é Avaliação em Contexto de Learning, Atividade 3, e pode aceder no seguinte endereço: Foi um trabalho que me deu muito gozo na sua realização e do qual o grupo recebeu o respectivo feedback da professora, tendo de seguida produzido as correções sugeridas para a sua melhoria, dando origem a um trabalho final de boa qualidade. Gostei muito dos restantes trabalhos feitos pelos outros grupos sobre os outros 3 temas relativos a e-portfólios, mapas conceptuais e fóruns, talvez destacando este último, que estava muito bem concebido pelos colegas do grupo 1, mostrando-nos de uma forma muito simples e concisa todo o poderio desta comunicação assíncrona. Tema 4, designado por procedimentos e critérios de avaliação pedagógica num contexto online, decorreu entre os dias 18 de maio e 20 de junho. Realizou-se um trabalho de grupo com os colegas Sérgio Silva, Lúcia Couto, Ivanilda Ramos, Marta Saraiva e este que vos apresenta este portfólio. Trata-se de um trabalho bastante interessante em que o grupo trabalhou o mesmo a partir do Google Docs e onde se abordaram as ferramentas de avaliação para um plano de curso a decorrer online e cujo debate no fórum foi bastante interessante e, com imensa pena minha, ocorreu numa fase muito complicada para mim, não tendo conseguido participar num debate como gostaria. Uma reflexão final, seja ela de que índole for, não é fácil fazer, mas é sem dúvida motivador. Termos que refletir sobre algo que nos deu imenso prazer. Neste caso, tornou-se muito motivante carregar no botão da máquina do tempo e chegar ao início desta UC, onde tudo era expectante e os conteúdos despertavam para qualquer coisa de muito bom que me iria ocorrer num percurso que foi todo ele extremamente enriquecedor, onde aprendi muito em avaliação, sobre avaliação em contexto de learning, com a dota orientação da professora e com a ajuda de todos os colegas, para quem vai um abraço de muito obrigado a todos pelos saberes que me transmitiram, numa interação de partilha constante e da mais alta qualidade. Foram meses de trabalho árduo, quer a pares, quer individualmente, mas foi muito gratificante fazê-lo e cada tarefa realizada foi para mim um preenchimento de mais um espaço em aberto, dos muitos que permanecem vazios e aguardam a chegada de cada vez mais e mais conhecimento, num caminho que pretendo sem interrupções continuar a percorrer ao longo da vida, não só em prol do meu próprio enriquecimento, como de poder partilhar com os outros esses saberes e dessa forma contribuir para uma sociedade cada vez melhor, qualificada e ávida de receber esse saber que é interminável. À professora, o meu agradecimento pelo valioso contributo, para que eu nesta altura esteja bem mais rico no que se refere à avaliação em contexto de learning, onde adquiri imensos conhecimentos que partilharei com quem deles necessite e os queira receber. Também uma palavra para todos os colegas que estiveram comigo neste semestre. Um bem-aja a todos e até já.